lugar pra mim era México. E eu tava meio assim, eu disse, mas México, eu vou aprender a falar espanhol. Eu já sei um pouco de espanhol. E eu tava meio assim, pra ir pro México. Todo mundo vai, você vai amar e tal. E eu disse, tá, assim, mas se aparecer outra vaga, eu quero. E daí, faltando poucos meses, eu acho, pra mim, apareceu a vaga pra França. E bom, foi a realização de um sonho, na verdade, né? Que era, meu Deus, França, aquela coisa, Paris, vai morar na Torre Eiffel, né? Que é o que a gente pensa que vai fazer intercâmbio na França, a gente não pensa que vai pra uma cidade do interior, no meio do nada. A gente pensa que vai morar em Paris, na Torre Eiffel, né? Mas, enfim, aconteceu. Nessa, fiquei muito satisfeita que eu ia pra Paris não, pra França. E logo chegou a papelada, as coisas da família. Logo não, faltando uns 2 meses pra mim viajar. E, gente, quando eu olhei, assim, muita gente vai me julgar por isso, mas quando eu olhei, assim, os documentos da família, que vem, geralmente sempre vem uma foto, no meu caso veio a foto do passaporte do pai e da mãe. E quando eu olhei, assim, eu fiquei muito apreensiva. Veio sabe assim, quando vem aquela sensação ruim em você, assim, aquela coisa de... E não é tipo que eu não fui com a cara, é porque veio uma coisa ruim. Mas como se fosse um aviso. Só que daí eu disse, beleza, vou superar, vou... Isso é besteira minha, porque eu tô com medo do intercâmbio e tal, e beleza, e fui embora. Eu procurava eles no Facebook e tal, e ninguém tinha, tipo, Facebook. Eu passei muitos e-mails e, tipo, faltava 3, sei lá, quantas semanas pra mim viajar, e eles não respondiam e-mail, então, tipo, eu tava com medo, né? Não foi eles. Foi o pessoal da França, os responsáveis por mim da França, que pediram pra mim entrar, perguntaram quem não tinha tido contato com a família. E eu falei, né, eu disse, não tive contato. E daí eles me responderam, acho, depois de uma semana, mais ou menos. E daí só aí que eu descobri que eles tinham um filho, uma filha. O filho tinha, o quê, uns 13 anos, eu acho. A menina tinha 17, na época eu tinha 16. Então eu disse, que bom, né? A menina com 17, eu 16, é quase a mesma coisa. A gente vai se dar, pelo menos, não pode ser best friends, mas vai se dar bem, pelo menos, né? Ok. E daí, beleza, que era ou no terceiro ou no último dia do acampamento, a família ia buscar você pra você ir embora, né? Assim, com eles, pra casa. E o que aconteceu? Eles foram, tipo, eu fui, tipo, a última a ir embora. E daí eu já fiquei meio assim... Só que, tipo, todos os pais que vinham falar, eles vinham, que vinham buscar os alunos, os intercambistas, eles vinham, conversavam com os responsáveis, ficavam um tempo ali fazendo um ponto, vamos dizer. E eles, tipo, chegaram, daí, oi, você é Valentina? Sou. Vamos? Daí eu fiquei já, mas tudo bem, assim, eu fui preparada pro pior. Eu fui preparada, tipo, eu botei na minha cabeça tudo de pior que ia acontecer e fui preparada pro pior. Então, nada disso, assim, não liguei pra nada. E daí, deixa eu lembrar, fomos pra casa e daí ela contou que tinha uma filha, Beleza. Chegamos em casa, não tava, tipo, nem o filho, nem a filha, sendo que das outras famílias sempre ia buscar, tipo, a família inteira. A família inteira que eu digo de casa. O pai, a mãe, o filho, a filha, ou só o pai e a mãe, quem morasse em casa ia buscar. É lógica, né, gente? E ninguém foi buscar, foi só o pai e a mãe. Mas até aí tudo bem. Eu nem fui pensar nisso assim, depois que eu cheguei no Brasil. E daí, ok. Cheguei lá na casa, não tinha ninguém. Foi só o pai e a mãe. Eles me mostraram rapidamente a casa, o lugar onde eu ia ficar. E só o começo, pra vocês entenderem um pouco. E nunca houve interação, nunca houve um abraço... Tipo, nada. Tudo bem, francês é gelado, sabe? Só que, tipo, eles eram gelados comigo, com amigos, primos, familiares, eles eram super afetivos. E eu nunca fui, tipo, da família. E isso começou a me afetar um pouco. Começou a acontecer algumas situações chatas. Muito chatas, umas situações muito ruins na casa. E o que aconteceu? Bom, a minha conselheira não tinha entrado em contato comigo ainda, nem eu com ela. E daí eu falei com ela, mandei um e-mail. Quem não sabe, você recebe cada intercambista recebe um conselheiro. E eu mandei e-mail pra minha conselheira e falei: oi, tudo bom? Não nos falamos ainda, tal. Quero muito falar com você, estou um pouco triste. Ponto final. Minha mãe, inclusive, disse: não fale o que está acontecendo, porque se você falar, você não sabe pra quem vai esse e-mail. E, bom, dito e feito. Deu tipo assim, ela não respondeu meu e-mail, não mandou uma mensagem, não me ligou, nada. Quando foi isso? Isso era tipo, acho que de manhã, eu mandei esse e-mail, não lembro. Chegou a noite, eu cheguei em casa, acho que eu já tinha vindo da escola e tal. Cheguei em casa à noite, o pai chegou, mandou os filhos subirem depois da janta e disse: nós queremos falar com você. Eu disse: pronto, começou, né?
Aí eles, bom, nós queremos falar com você. Aí eu, tá, beleza, né? Não fiz nada errado, então não vai ter o que falar de mim, eu não fiz nada errado. Tava com a consciência limpa. Aí eles vieram e falaram, bom, a sua conselheira me ligou e disse que você estava triste aqui. Aí eu disse, não, porque assim, gente, na hora, talvez eu até, em um momento eu até poderia chegar e dizer, realmente tô triste, aconteceu isso e isso. Mas na hora eu fiquei tão meio impressionada, eu já tava meio ruim, que daí eu só disse, eu disse, não é que eu disse, é que eu botei a culpa na escola. E realmente, no começo a escola foi, tipo, muito difícil mesmo. Graças a Deus não foi só pra mim, pra acho que grande parte dos intercambistas que a gente conversava, foi bem difícil a escola, porque é bem diferente, acho que de todas as escolas. E depois eu vou falar sobre a escola também. E daí, eu peguei e disse, não, botei a culpa meio que na escola, né, assim, porque na verdade, eles não tinham feito uma coisa, eram ações, assim, que eu acho que eles nem percebiam, mas, assim, que me deixaram bem ruim. E daí, eu não queria chegar causando, eu não sabia qual ia ser a reação deles, eu não queria, quem me conhece sabe que eu não sou de bater boca, de xingar, de coisa. Se você vem me xingar, nunca que eu vou falar outra coisa, eu vou ficar calada e eu me encolho nessas situações, eu não sou de revidar independente da situação. E daí, eu fiquei meio assim, né, meio impressionada, né, mas disse que foi a escola que aconteceram, disse algumas coisas da escola, que eu não tava conseguindo arrumar muitos amigos e tal, e daí, tudo bem, acabou o assunto. Daí foi seguindo, e na área da conselheira querendo, acho que ela chegou até a responder, mas assim, tipo, acho que a gente não se encontrou uma semana antes de eu vir embora, mas só na reunião do Rotary, assim, eu queria encontrar ela não, na reunião do Rotary a gente se vê. Só que não tem como eu falar, vou falar da família na reunião do Rotary, é uma coisa assim, sem condição. E daí e pronto, foi isso, foi acumulando os problemas, falava com ela, e nada dela, tipo, ela não fazia nada. Começou a acontecer alguma situação chata, tipo, começou a ficar, tipo, inviável ficar na casa, porque não é que ninguém se suportava mais, porque não tinha tido briga, mas é porque eu falava pra conselheira, ela automaticamente falava pra eles, e ficou nesse ciclo, sabe? E, tipo, se tu tem alguém na tua casa, eu entendo por um lado, o lado deles, acho que nada justifica a atitude. Mas, por um lado, tipo, tu tá com uma pessoa na tua casa. Tu tá recebendo pra ter essa pessoa na tua casa. Mas, tudo bem. Se tu tá com uma pessoa na tua casa, tu começa a saber que essa pessoa tá falando mal de ti. E que no meu caso não foi mal, eu só relatava, hoje aconteceu isso, ontem aconteceu aquilo. Eu não falava mal, eu relatava acontecimentos. Até que chegou num nível que eu estourei. Eu disse, a conselheira não resolve nada, eu vou apelar pra outra pessoa. E eu fui falar com a minha Sherman. Sherman, vamos dizer que é tipo uma coordenadora geral do intercâmbio. Por aí. E daí, tipo, geral do seu estado, da sua região. E daí, o que aconteceu? Dei o e-mail, marcou uma reunião. Isso, marcou uma reunião que era eu, ela, o pai e a mãe e a conselheira, eu acho. E o presidente do clube. Acho que era isso. E uma coisa louca, assim, eu vou chegar na sua frente e vou dizer, olha, não gosto disso, disso, daquilo. Eu não tenho esse nível, não é que eu não sou sincera, mas eu não tenho esse nível de caráter, entendeu? Eu achei tipo, a coisa mais ridícula do mundo isso. Mas tudo bem, assim, então foi tipo, eu fiquei sabendo acho que uns 2, 3 dias antes. E, mano, eu pegava os bloquinhos, eu anotava tudo que eu tinha que dizer e tal, e eu tava, tipo, muito nervosa. Eu ia dormir chorando, cheguei num nível que eu ia dormir chorando e acordava, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Porque imagina a situação, tu tá numa casa que ninguém gosta de você e, entendeu? É uma coisa sem cabimento isso. E daí o que aconteceu? No dia dessa reunião, tipo, umas 2 horas antes eu cheguei da escola, nosso coração, nem vou dizer que batia mais, né? Porque sem condição. E o pai chegou e disse, olha, você não vai pra essa reunião. E a gente acha melhor você não ir pra essa reunião. Daí eu disse, então eu vou algum outro dia. Qual vai ser o dia que eu vou? Que eu também tenho que conversar, né? Mas daí, ele disse, não sei não, se outro dia e tal. E daí, eu fiquei nervosa. Nessa situação, isso era uma quinta-feira. E nesse momento que ele disse, eu fiquei nervosa. Porque eu sabia que eles iam falar só sobre mim. E eu não ia poder falar. Eles iam falar de mim e eu ia me defender como? Como eu ia dizer não? Eu não sabia o que eles podiam falar de mim. Porque se eu tivesse feito alguma coisa errada, eu teria como me defender. Eu dizer, não, eles vão dizer que eu fiz isso, eu rebato e falo. Só que eu não tinha feito nada errado. Nunca. Então, eu ia fazer o quê? Eu nunca xinguei alguém, nunca fiz uma... Eles mandassem eu lamber o chão, eu lambia.
Eu tirava a mesa sempre, lavava a louça, tudo que eles pediam eu fazia, então não tinha como eu me defender. Me defender do quê? E de repente já eram umas 10, 9 e pouquinho da noite, 10 horas. E eu disse, bom, eu vou me deitar. Eu tava muito nervosa, muito nervosa, muito nervosa. E daí eu disse, beleza, eu vou me deitar. Então, não é que eu me deitei, eu fui pra cama e fiquei com o notebook, botei em pijama e fiquei ali, esperando ele chegar, que eu sabia que eles iam me chamar pra conversar. E daí, de repente, chega o... Não chega a minha Sherman, chega tipo assim, um co-Sherman, o assistente dela. Mandando eu arrumar minha mala porque eu ia sair dali. Só que ele não mandou, tipo, acho que você vai trocar de família, vamos, pegue suas coisas. Não, era tipo, a família não lhe quer mais aqui e você tem que sair agora. 9h30 da noite. E começou, veio a mãe e o pai. O pai não disse nada, eu acho. Acho que o pai não disse nada, mas a mãe começou a me xingar, assim, falar que era um absurdo, que eu era louca, que eles não tinham feito nada do que eu falava coisas que hoje aconteceu isso. E eu falava, a irmã não falava comigo, fingia tipo que eu não existia. O irmão tinha medo de falar comigo. Eu tentava treinar meu francês com eles e eles ficavam zombando. Tipo, eu falava uma coisa em francês, saía e eles ficavam rindo da minha cara, achando horrível, gente. E com isso até atrapalhou o desenvolvimento do meu francês, que eu não falava, mas eu falava inglês. Eles iam zombar do meu francês, entendeu? Só que isso tipo, é o mínimo do que acontecia. Meu quarto era um chiqueiro, porque vinha a faxineira, ele limpava todos os quartos e o meu, ninguém. Então o meu quarto foi tipo, todo o meu intercâmbio limparam uma vez. Que arrumava era eu que arrumava. E eles não tinham do que reclamar, eu fazia tudo. Foi tipo, dessa quinta que eu fui expulsa de casa, foi a pior semana da minha vida. Tipo, assim, não existe um dia dos meus 17 anos que tenha sido tão ruim quanto essa semana foi. Não tem nada, assim, nenhum acontecimento tenha sido tão ruim quanto essa semana foi. Acho que nessa semana eu troquei 3 casas porque ninguém me queria. As pessoas ficavam, não, vou ficar tantos dias com ela, tchau. Então eu troquei 3 vezes de casa. As pessoas me tratavam como se eu fosse uma criminosa. Como se eu tivesse feito uma coisa, tipo, muito errada. Como se eu fosse uma criminosa, assim. Como se eu tivesse feito uma coisa muito errada, de fato. Eu não tinha feito nada, eu tinha reclamado, relatado fatos que aconteciam na minha família e pedido pra trocar de família. Esse tinha sido o grande crime que eu cometi e que outras pessoas fizeram e trocaram de família. Então por que comigo? Na quarta-feira, a conselheira tinha me chamado e tinha dito, você vai ficar na família até o Natal? E eu disse, olha, tenta me trocar, tá difícil. E ela pegou e disse, você vai ficar na família até o Natal? E eu continuei, eu disse, tá difícil, tá? Então ela não vai trocar. E daí eu já fiquei meio assim, mas bom, se ia ter uma reunião comigo no outro dia, então, beleza, né? De alguma forma eu vou me defender. E daí, enquanto eu esperava o pai vir me buscar, eu meio que desabei, assim, eu não conseguia conter mais choro, assim. Eu não sou de chorar na frente de ninguém. Eu acho que nem um amigo, nem familiar, eu acho que ninguém nunca me viu chorar. Eu choro dificilmente na frente da minha mãe, mas tipo, eu não choro na frente de ninguém. E nesse dia eu comecei a chorar de fato lá na frente deles e tal. Até que ele começou a me questionar de todo o e-mail. Ele disse, eu li seu e-mail, você disse isso, mas isso não aconteceu. Eu disse, aconteceu e tal. Não aconteceu. Isso, você tá mentindo. Enfim, né? Daí enfim, ele perguntou porque eu tava chorando, eu disse que era que eu tinha problemas no Brasil. E aí o que aconteceu? O que aconteceu? E daí pronto, me levaram, eu fiquei de família em família, eles me trataram assim, naquele dia a mãe esculhambou. E pronto, até que eu voltei, eu não voltei por vontade própria, tá? Eu voltei porque eu fui mandada embora. Mandada embora por ter reclamado da família. E, bom, mas eles se sentiam ameaçados. O que aconteceu, o resumo do que aconteceu era, francês, eles são um pouco orgulhosos. A família, eles tinham aquela coisa de família perfeita, o Rotary, a sociedade viam eles como uma família perfeita. E quando chegou uma adolescente falando que não era bem isso, que queria trocar, eles se sentiram ofendidos, entendeu? Tem essa pessoa dizendo que nós não somos perfeitos. E daí eles fizeram de tudo e foram até o fim pra que eu fosse embora. Enquanto eu tava na casa das pessoas, eles ligavam todos os dias pra saber se eu já tinha ido embora. E disseram, você vai embora. E eu não contestei. Muitos amigos meus disseram, eu ia quebrar tudo, eu ia esculhambar. Eu não aguentei. Quando eles disseram, eu vou embora, na verdade eu vi como uma coisa boa, no momento, que eu disse, bom, pelo menos eu vou ter paz. Isso vai acabar, porque eu tava assim,